Bom, estamos com mais um vídeo para a página Miséria da Democracia. Fiquei um tempo sem gravar vídeos, a minha proposta é gravar vídeos com mais frequência, mais de um vídeo por semana, dificilmente chegarei a um vídeo por dia, né? Não tenho essa proposta como outras pessoas têm, que inclusive se dedicam exclusivamente ao canal do YouTube, à página do Facebook, né? Nós, né, não temos, inclusive nós que eu digo, somos só eu e a Alessandra, minha esposa, dificilmente nós vamos alcançar essa frequência toda nas postagens, né? Nós temos as nossas profissões, fora disso, a ideia é usar a página e o canal do YouTube como uma forma de um meio de diálogo, né? Troca de ideias, enfim, fazer essa ponte entre o meio acadêmico e as redes sociais, uma forma diferente de outros YouTubers, enfim, né? Eu não queria deixar passar batido, passar despercebido, essa questão no canal, né, das eleições nos Estados Unidos, né? Eu queria fazer alguns comentários. Embora tenha sido amplamente divulgado pelas redes sociais como funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos, através de diálogos até com amigos meus e nas redes sociais, eu percebo que muitas pessoas ainda não entenderam bem algumas questões importantes, e eu vou trazer também aqui uma análise histórica, que aí menos pessoas ainda estudaram, tiveram a oportunidade de entrar em contato com essas informações. Tá, então vamos lá. Então, basicamente, primeiro eu falo do sistema eleitoral nos Estados Unidos. Para quem já conhece, eu vou apenas repetir aqui, mas tudo bem, vamos lá. O básico, então. Nos Estados Unidos, as eleições não contam com voto popular direto. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar basicamente três características antidemocráticas das eleições dos Estados Unidos. Vou tentar mostrar como essas eleições são antidemocráticas. O primeiro deles, então, o voto não é popular direto. Em cada estado, os Estados Unidos têm 50 estados, em cada um desses estados há uma certa quantidade de delegados. Esses delegados, a quantidade de delegados varia de acordo com o tamanho da população, ou seja, estados mais populosos têm mais delegados, né? Então, por exemplo, a Califórnia, o estado da Califórnia, é o que tem maior população e é o que tem maior número de delegados, são 55 delegados. Estados menores têm um mínimo de 3 delegados, né? Então esse é o primeiro detalhe. Isso possibilita, por exemplo, que um candidato, embora recebendo mais votos, ou seja, dentro do país como um todo, embora a maior parte da população tenha vontade daquele candidato, ele não seja eleito presidente. Foi o que aconteceu com a Hillary Clinton em 2016. Ela recebeu quase 3 milhões de votos a mais que o Trump, né? Foram 2,8 milhões de votos a mais que o Trump, mas não foi eleita. Por que não foi eleita? Ela venceu em alguns estados, mas venceu com uma margem muito pequena. Desses 50 estados americanos, 48 desconsideram a margem de votos. Então, por exemplo, se a Hillary venceu em vários estados com uma margem muito grande, sobrou, né, quantidade de votos nesses estados, isso não significa nada mais. Ela levou a quantidade de delegados do estado, e só. Se o Trump venceu em outros estados por uma margem mínima, digamos que tivesse sido por um voto só, não vamos exagerar, mas por uma margem mínima, uma margem muito pequena, não interessa, ele levou todos os delegados daquele estado, né? Ou seja, se ele levou mais delegados, embora com menos votos ao total, ao todo, né, ele leva as eleições. Com um mínimo de 270 delegados, o candidato vence as eleições, né? Ou seja, essa já é uma característica antidemocrática das eleições. Por mais que a maioria da população tenha escolhido um candidato, o outro consegue sair vencedor. Isso é antidemocrático. Por que isso existe? Quando surgiu? Existem interpretações as mais loucas, as mais malucas, né? Na verdade, isso surgiu lá atrás. Então vamos lembrar. Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Então as 13 colônias, as antigas 13 colônias inglesas se tornam independentes, constituem estados com constituições próprias, são repúblicas, esses estados, mas aí com necessidade, comércio com outros países, enfim. Na Constituição de 1787 é formado esse governo federal, a Constituição com a figura do presidente, e surge esse problema de como eleger esse presidente, né?
Segundo Pereira, um autor que eu vou citar aqui, eu vou colocar a citação aqui na tela, já para a Constituição de 1787, que passou a valer em 1789, já foi levantada a possibilidade da eleição popular direta, né? Entretanto, segundo o autor, essa possibilidade foi considerada excessivamente democrática pela maioria dos delegados. Excessivamente democrática, não é interessante uma coisa dessa? Então, veja bem, surgiu a ideia dos colégios eleitorais. Por quê? A questão é a seguinte, vamos lembrar, nos Estados Unidos, do século XVIII, século XIX, nós tínhamos um norte industrializado, um norte mais industrializado, e o sul mais rural, usando mão de obra escrava, um sul escravocrata. Ou seja, o sul tinha uma população muito grande, porque os escravos contavam, uma coisa bizarra, né? Contavam como 3/5 de um cidadão, com 3/5 de um habitante daquele estado, né? Então, ou seja, os estados do sul tinham uma população grande, porque os escravos contavam como 3/5, né, de um habitante do estado. Então você imagina só, a cada 5.000, você tinha 5.000 escravos, você tinha 3.000 habitantes, né? Ou seja, os escravos contavam para a população, mas não contavam como eleitores, eles não tinham direito ao voto. Ou seja, para eleger um presidente, para que os seus interesses, os interesses do sul escravocrata, fossem atendidos, para que o sul conseguisse eleger um presidente que atendesse aos seus interesses, ficaria muito difícil se fosse pelo voto, porque tinham muitos habitantes, mas poucos eleitores. Os colégios vieram para atender essa demanda. Ou seja, o sul tinha habitantes, porque aí para esse censo, os negros contavam, os escravos contavam. Com esse número alto de habitantes, conseguiam um número alto de delegados, né, por mais que só votassem os brancos, os proprietários, e assim os estados do sul conseguiam, então, mesmo com poucos eleitores, ter grande representatividade, porque os delegados correspondiam ao tamanho da população. É simples assim. E o mais assustador, o mais impressionante é que esse modelo tenha perdurado até hoje. A Constituição dos Estados Unidos, para quem acha isso esquisito, eu convido a fazer a pesquisa, né, sobre esse tema. Vou deixar aqui algumas referências, né, vou deixar aqui na tela algumas referências. A Constituição dos Estados Unidos é uma das mais antigas do mundo, né? Ou seja, foram feitas poucas alterações na Constituição, foram feitas algumas emendas, mas algumas coisas se mantêm desde o século XVIII, né? E coisas extremamente retrógradas. Então, esse é o primeiro aspecto antidemocrático das eleições dos Estados Unidos, né? Por mais que a maioria da população vote no candidato, ele pode não ser eleito, por causa desse esquema de colégios eleitorais que surgiram durante os Estados Unidos com escravidão e que é mantido até hoje. O segundo aspecto que eu vou tratar diz respeito ao dia das eleições. Vou deixar a referência aqui, mas convido a você que está assistindo esse vídeo a fazer essa pesquisa. As eleições dos Estados Unidos ocorrem sempre na primeira terça-feira de novembro, ou seja, é um dia de trabalho. Esse dia não foi pensado para os trabalhadores, para a classe trabalhadora. As eleições ocorrem no dia de trabalho, o voto não é obrigatório e, o mais importante, os patrões, os empregadores, não são obrigados a abonar falta, a liberar os trabalhadores para votar. Não há nenhuma lei que obrigue, ou seja, se o trabalhador quiser votar e o empregador der uma falta, vai ser descontado o salário, pode ser demitido, enfim. Não há nenhuma lei que obrigue um empregador a permitir que o seu trabalhador, né, seu funcionário, vá exercer o seu direito ao voto. Isso coíbe muitos trabalhadores, principalmente de baixa renda, né, a votar. Isso evidentemente atinge os interesses, né, da classe trabalhadora. E essa lei também é uma lei eu vou colocar a data exatamente aqui, mas é do século XIX, não é da Constituição de 1787, mas é de uma emenda do século XIX. Né? Então é esse, mais um ponto antidemocrático da Constituição dos Estados Unidos, que é um grande absurdo, né, que prejudica claramente a classe trabalhadora. O terceiro aspecto que eu gostaria de falar diz respeito à dificuldade que negros e latinos têm de votar nos Estados Unidos.
porque certos bairros, né, certos bairros e certas cidades, certos estados têm uma quantidade maior de negros e latinos. E em certas regiões é mais difícil, tem menos seções, como a referência que eu vou deixar aqui trata, né? Alguns bairros têm menos regiões, ou seja, negros, latinos, enfim, carecem de certa infraestrutura, tem que pegar ônibus para ir votar, ficam 4 horas, até 4 horas na fila, como o voto não é obrigatório, acabam desistindo de votar. Só vão votar mesmo nessas condições quando querem muito, quando precisam muito, sendo que precisem muito, né, que o seu desejo seja, que os seus interesses sejam representados. Né? Ou seja, nas eleições dos Estados Unidos, há ranços do século XVIII, do século XIX, e há uma série de mecanismos que dificultam, não chega a cercear, mas dificultam que efetivamente a classe trabalhadora, negros e latinos, que não votariam no candidato como Donald Trump, exerça o seu direito ao voto. Né? Eu não vou tratar, eu pensei em tratar o artigo do Pereira, 2016, que eu vou deixar aqui na tela, trata sobre a questão histórica dos partidos, do Partido dos Democratas, dos Republicanos. Hoje, ainda amanhã, depois de amanhã, há uma grande disputa, um grande debate nas redes sociais sobre apoiar ou não o Biden, porque não é de esquerda. É claro que não é. O Partido Democrata não surgiu como de esquerda, não é esquerda hoje, já chegou a defender a escravidão, né, em outros tempos. Como exemplo de democratas, nós temos Kennedy, Lyndon Johnson, na década de 60, num contexto de Guerra Fria. Então, dessa forma, não vou entrar nesse debate, não é o caso. O que eu queria deixar bem claro aqui é como as eleições nos Estados Unidos são antidemocráticas, os Estados Unidos que pregam que são a maior democracia do mundo, né? São eleições extremamente democráticas, e é interessante, como nós podemos perceber, que o líder, né, desse país, enfim, o líder dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, se sente absolutamente confortável para questionar a legitimidade de eleições em outros países, não precisa nem citar quais países, na verdade, sendo que as eleições nos Estados Unidos ocorrem nessas condições. E muitas vezes são países que as pessoas passaram a vida inteira dizendo que são eleições fraudulentas, que legitimam um ditador no poder, e nunca se deram o trabalho de pesquisar como ocorrem essas eleições, né, nesses países. Eu vou fazer, já tem um texto na página, no Facebook, né, eu vou fazer mais alguns vídeos, mas futuramente, tratando sobre esse assunto. Bom, então basicamente eu queria fazer isso, vou tratar mais em outros vídeos, fazer mais vídeos aí para o canal do YouTube, né, conto com o apoio de vocês. Se gostou desse vídeo, vai lá, se inscreve, né, e é isso. As eleições nos Estados Unidos são eleições extremamente antidemocráticas, por fatores históricos e por mecanismos que hoje ainda reforçam, que limitam, né, o direito ao voto por parte da classe trabalhadora, por parte de negros e por parte de latinos. Beleza? Se gostou, se inscreve aí, curta a página no Facebook. Até o próximo vídeo.